A Justiça Federal determinou que a Caixa Econômica Federal anule o contrato de 144 mutuários do residencial Torquato Neto, na zona sul de Teresina. Segundo a decisão, foi constatada que trechos do residencial são impróprios para moradia, colocando em risco a vida dos moradores. A reportagem é de Joelma Abreu e nós vamos saber quais são esses detalhes. Um verdadeiro cemitério de casas. Essa é a situação do residencial Torquato Neto, na zona sul de Teresina. O sonho de quem batalhou a vida toda para comprar uma casa virou pesadelo. Nos dias de chuva, os moradores ficam ilhados. O Milton é comerciante na região. Mora aqui há 10 anos. Tem um filho especial que faz terapia. E quando chove, o tratamento do filho é interrompido. Se eu estiver fora, eu não tenho como entrar em casa. E se eu estiver em casa, não tenho como sair. Aí atrapalha o tratamento dele, o funcionamento de tudo. Às vezes eu tenho que fechar para poder levar ele para sair mais cedo, para não pegar chuva. E é um transtorno. Essas imagens são da última chuva. As ruas viram verdadeiros rios. Quem mora na região e precisa chegar em casa no dia que chove, procura outro lugar para ficar, porque sabe que passar pela água é arriscar a vida. Estamos na rua Miguel Haddad, no Torquato Neto. A rua virou praticamente uma lagoa. Inclusive, é possível encontrar peixes nessas poças d'água. Os moradores resolveram abandonar as suas casas. A situação é tão crítica que uma mulher morreu neste local. E como vocês podem ver, está se tornando um bairro fantasma, porque as pessoas que continuam aqui, elas resistem aqui, é porque muitas das vezes não tem para onde ir. Não tem condição de pagar um aluguel, porque já pagam as prestações caras dos imóveis e fizeram seus investimentos também. E fica uma situação bem complicada. E realmente tem gente que saiu daqui, morou 1 ano, 2 anos, porque não aguentaram e foram embora. E os outros resistem ainda. São centenas de casas nesta situação. Moradias construídas há quase 10 anos pelo programa habitacional Minha Casa, Minha Vida, financiada pela Caixa Econômica Federal. Muitos moradores entraram na justiça por causa da situação. Uma decisão da 5ª Vara Federal determinou que 144 moradores podem rescindir do contrato com a Caixa Econômica. A juíza deu uma decisão suspendendo 320 contratos imobiliários daquele local, né? Daquele empreendimento, né? Então é o seguinte, estão suspensos esse contrato. Agora a juíza deu o distrato, né, para 144 famílias que estão sem poder de habitar. Quem vive por aqui não acha justo pagar para morar em condições precárias e por isso deixa de pagar. Por falta de clientes no comércio, o seu Milton deixou de pagar e sua casa quase vai a leilão. A minha situação não estava boa financeira, devido justamente às vendas. Caíram, ninguém não anda, quando chove, ninguém sai, ninguém não vai para lugar nenhum. Desse tempo para cá eu não consegui mais pagar as prestações. A sua casa foi para leilão? Não foi para leilão porque eu entrei com a liminar judicial, mas tem vários amigos aqui que está tudo em leilão. Inclusive, no dia 22 desse mês já tem um leilão já. Segundo o Ministério Público, a situação já é antiga. No início, era possível resolver, porque no local tinha apenas 44 moradores que poderiam sido relocados para outro local. Mas agora é mais difícil. A situação pode ser resolvida com a construção de uma galeria. Um processo de drenagem, né, que inclusive a Caixa Econômica já tem um recurso e vai liberar para a Prefeitura fazer esse processo de drenagem que vai melhorar a situação da população. Bom, antes de nós começarmos os nossos comentários, só um destaque aqui, um exemplo. A nossa produção entrou em contato com a assessoria da Caixa Econômica Federal sobre a possível anulação do contrato de 144 mutuários do residencial Torquato Neto. Mas até o momento a Caixa Econômica não nos respondeu. E aí fica a pergunta, Gustavo, Eliezer e Chico. Como é que vai ficar a situação? Exemplo, eu vou rescindir o meu contrato. E o que eu paguei? Vamos lá. Né? O que eu paguei, ou vai ser eliminado essas prestações, vamos recomeçar? Pronto. Como é que fica essa situação? Bom,
Eu queria só rememorar rapidamente uma questão. Eu até comentei aqui na última vez, em 2015 ocorreu, como ocorre várias audiências públicas para tratar. Em 2015 houve uma participação grande das pessoas, porque estava na efervescência do Torquato Neto. Agora, as últimas audiências públicas que eu pude ver e já não tinha tanta participação por conta da descrença, né? Perfeito. Então o que é que acontece? Aí é um jogo de culpados, tem muitos culpados nisso aí. Uma delas é a própria Caixa Econômica, porque ao pagar a construtora sem a devida execução do projeto, já é um problema. Agora eu coloco mais acima um culpado maior, a Prefeitura Municipal de Teresina. Porque ao autorizar uma execução de um projeto como esse, se recebe o projeto. Não é? E o projeto, obviamente, está lá incluído o sistema de drenagem. Diga-se de passagem, foi liberado ainda no ano passado algo em torno de aproximadamente 70 milhões de reais para as obras de drenagem no Grande Torquato Neto. E a Prefeitura Municipal de Teresina, como sempre, pela ineficiência, pela falta de agilidade, esse dinheiro passou o ano inteiro dormindo nas contas da Caixa Econômica. Agora que conseguiram desenrolar algo em torno da licitação. Agora, nós ainda não vimos o início da execução dessas obras. Agora, em relação a essa questão jurídica, eu não vi a sentença, né, que foi proferida, que é justa, na minha opinião, mas eu acredito, Magela, que a Caixa deva recorrer, porque isso aí foi ainda em primeira instância, mas isso já é uma tendência. Não é? A Caixa Econômica ela não pode também fazer ouvido de mercador e não ver o que está à vista. Não é? Então, eu acredito que deverá ter se chamado esse pool de mutuários para se tentar negociar o que foi pago, que, na minha opinião, deveria ficar como está e, quem sabe, pelo volume de pagamentos, porque tem muita gente que também deixou de pagar há muito tempo, né? Agora, quem está mais atualizado, quem anda pagando, porque tem pessoas que, de qualquer maneira, continuam a pagar... A grande parte já quitaram seus débitos ali. Eu acho que aquilo ali deveria encerrar e entregar como está. Agora, o Poder Público Municipal precisa resolver isso, tá certo? E aí fica aquela lembrança, inclusive, para aquele pré-candidato a prefeito que colocou o nome, o ex-dono da SAD Sul, que já foi vereador. Uma pessoa que está aí, em vez por outra, colocando aí nas redes sociais pesquisas. Como pesquisas acima da casa de 2 dígitos? Qual serviço? Não é? É um muito amigo que eu quero dizer. Então a gente precisa estar atento a essas questões e prestar muito bem atenção quem vai circular nas ruas do Torquato Neto, no satélite, levando essa história da drenagem. Você tem que procurar ver quem vai apresentar de fato, palpavelmente, não é um milagre. É o que nós estamos aqui no plano terreno que vai resolver esse problema, que não vai ser também resolvido da noite para o dia. Mas tem que ter um plano consistente de execução plausível para que o teresinense, para que as pessoas que estão aí a sofrer com a falta de drenagem tenham a percepção que ainda há esperança na solução desses casos. Agora, Magela, só pontuar que essas 100 e poucas casas aí são aquelas que estão de fato ilhadas. As ruas estão sem as pessoas poderem sequer Chico, tu sabe o que aconteceu? Eu entrei numa rua, tinha um caminhão de mudança, o camarada foi um malabarismo para poder fazer a mudança. Eu cheguei, abordei lá um cidadão de um desses blocos, ele disse, meu amigo, eu tô aproveitando porque a água baixou para poder tirar minhas coisas. É necessário que se pontue uma coisa, assim, existe a divisão de culpas, mas a culpa inicial foi do governo federal de ter entregue umas casas sem o devido processo concluído, porque é o seguinte, como é que eu vou entregar um conjunto habitacional e aí é o seguinte, não está feito a drenagem da forma correta, está feito as casas lá em cima e o piso lá embaixo. Então o governo federal, na hora de entregar, deveria ter visto isso também. E aí o que ocorre? Na primeira chuva, o governo federal devia ter chamado a construtora e a Caixa Econômica. Olha, é o seguinte, vamos suspender o contrato aqui, enquanto vocês não corrigirem a M que vocês fizeram. Agora, passado tantos outros anos, a própria prefeitura poderia ter embargado isso até antes da Caixa Econômica. Fizeram uso político à época para agradar, para bater palma, para... Pronto. Vencer
ser uma eleição. E aí ficou, aí se arrastou do jeito que tá. Agora que tá feito todo esse fuzuê, agora já tá todo mundo envolvido. Mas a prefeitura no interesse de arrecadar, com as licenças. Mas o culpado maior na época, seu Gustavo, foi o próprio governo federal. O governo federal foi quem fez. Olha, se eu vou entregar uma obra para a classe pobre, eu tenho que avaliar, eu tenho que planejar e tenho que entregar com as condições mínimas de dignidade possível. Eu não tenho que entregar como quem está fazendo aí um chiqueiro para botar o povo, não. Está botando a gente. Vamos lá. Vamos pontuar aqui a responsabilidade. A responsabilidade é da superintendência da Caixa Econômica aqui local, porque quem secciona os valores, quem acompanha a aplicação do recurso é a Caixa Econômica Federal. E faz a fiscalização, não é isso? Tem um corpo de engenheiros. Mas aí é interessante pontuar. Rapidinho. Por que a Justiça Federal está envolvida nisso? Porque a Caixa Econômica é parte e ela não é sociedade de economia mista. Ela é uma empresa, uma instituição financeira 100% do governo federal. Então, todas as empresas, tudo que envolve 100% do governo federal, é a Justiça Federal que atua nesses casos. Então, fez muito bem o PROCON ter participado dessa situação. Não é só no Torquato Neto, tem uns residenciais ali do lado também, próximo ali do Parque Industrial Sul, também que tem decisões favoráveis, inclusive para o distrato, com contratos com construtoras locais, porque venderam casas dentro de lagoa, aliás. Dentro de lagoa, mas aí eu quero só deixar bem clara a minha opinião de que é o seguinte, o culpado maior na época foi o governo federal. Por quê? Porque é o seguinte, é quem paga. Ora, se meu amigo, mas o dinheiro sai do governo federal. Calma, é o governo. Então, Chico, eu vou pagar para você de qualquer jeito? É porque a gente tem que colocar as personalidades corretamente. O governo federal. Ao ouvinte também. Claro, o governo federal, ele é o dono do banco. Maior, é quem comanda tudo. É o dono do banco. Agora tem os gestores na Caixa Econômica.